Bom dia, meu nome é Sônia Rodrigues, eu gosto muito de livros e de falar sobre literatura. Hoje eu escolhi falar sobre um cronista que se chama Rubem Braga. O Rubem Braga, ele é da segunda geração modernista e ele é conhecido como o mestre da crônica. Porque todo mundo fez crônica aqui no Brasil. Dizem até que a primeira crônica foi a Carta de Pero Vaz de Caminha. Machado de Assis fez crônica, José de Alencar fez crônica, mas a crônica brasileira, aquele saborzinho nacional, foi realmente criada pelo Rubem Braga. Ele tem aquele lirismo do dia a dia, uma simplicidade, uma clareza nas suas ideias, um tom coloquial, ele usa muito a oralidade e ele escuta, ele gosta de dar as suas opiniões pessoais sobre os fatos. Bom, vamos ler essa crônica porque vale a pena. Um pé de milho. Os americanos, através do radar, entraram em contato com a Lua, o que não deixa de ser emocionante. Mas o fato mais importante da semana aconteceu com o meu pé de milho. O que ele faz aqui? Ele abre com o que a gente chama de um gancho, um fato universal. O homem chegou na Lua, um feito extraordinário. E aí ele faz uma ambivalência, ele cita o seu pé de milho. O fato mais importante da semana é meu, pessoal, aconteceu comigo, meu pé de milho. Aconteceu que no meu quintal, em um monte de terra trazida pelo jardineiro, nasceu alguma coisa que podia ser um pé de capim, mas descobri que era um pé de milho. Transplantei-o para o exíguo canteiro da casa. Secaram as pequenas folhas. Pensei que fosse morrer, mas ele reagiu. Quando estava do tamanho de um palmo, veio um amigo e declarou desdenhosamente que aquilo era capim. Quando estava com 2 palmos, veio um outro amigo e afirmou que era cana. Sou um ignorante, um pobre homem da cidade, mas eu tinha razão. Ele cresceu, está com 2 metros, lança suas folhas além do muro e é um esplêndido pé de milho. Já viu, leitor, um pé de milho? Eu nunca tinha visto. Tinha visto centenas de milharais, mas é diferente. Um pé de milho sozinho em um canteiro espremido junto do portão, numa esquina da rua, não é um número numa lavoura, é um ser vivo e independente. Suas raízes roxas se agarram no chão e suas folhas longas e verdes nunca estão imóveis. Detesto comparações surrealistas, mas na lógica de seu crescimento, tal como vi numa noite de luar, o pé de milho parecia um cavalo empinado, de crinas ao vento, e, em outra madrugada, parecia um galo cantando. Anteontem aconteceu o que era inevitável, mas que nos encantou como se fosse inesperado. Meu pé de milho pendoou. Há muitas flores lindas no mundo, e a flor de milho não será a mais linda. Mas aquele pendão firme e vertical, beijado pelo vento do mar, veio enriquecer nosso canteirinho vulgar com uma força e uma alegria que me fazem bem. É alguma coisa que se afirma com ímpeto e certeza. Meu pé de milho é um belo gesto da terra. Eu não sou mais um medíocre homem que vive atrás de uma chata máquina de escrever. Sou um rico lavrador da Rua de Castilhos. Temos aí a crônica, uma crônica pequena, mas que crônica bonita, não? Olha como ele termina usando os adjetivos de uma forma magistral. Tem gente que detesta adjetivo, diz que a gente não deve usar adjetivo não serve para nada. Mas neste caso, olhe só, eu não sou mais um medíocre homem
que vive atrás de uma chata máquina de escrever. Então, esse medíocre homem, essa chata máquina de escrever, são até lugares comuns, não é medíocre, mas ele está usando esse lugar comum para usar realmente esta ideia de um medíocre homem, de um homem sem valor, de uma chata máquina, de uma profissão que não tem nada de especial. E ele usa, sou um rico lavrador. Nem todo lavrador é rico, mas o que ele quer dizer aqui é que ele se sente presenteado pela vida por ter um pé de milho. Então, todos esses adjetivos têm uma função própria nesta crônica. É um exagero mesmo, eu sou um rico lavrador. Ele só tem um pé de milho, não é nem um milharal. A segunda geração modernista, ela é conhecida como uma fase de reconstrução, é a década de 30, 45, é uma época em que os temas políticos e sociais estavam quentes, muita coisa acontecendo no mundo, aquele ambiente de pré-guerra, as pessoas buscavam um sentido para a vida, eles ainda estavam traumatizados pelos efeitos da Segunda Guerra. Havia uma liberdade de criação muito grande, se criava muito movimento literário novo. Então, esta geração modernista tinha uma ausência de idealizações. Eles ainda sofriam os traumas do pós-Primeira Guerra, então aqueles ideais todos não faziam muito sentido, mas essa crítica sociopolítica se fazia intensamente pelo mundo todo, e isso se refletia nas artes também. A respeito do pé de milho, tem uma historinha que o próprio Rubem Braga contou numa entrevista em que se falava sobre a importância do livro, das livrarias. Ele contou um fato, que ele foi numa livraria e resolveu procurar pelo livro dele. E não achava, olhava, não achava. Aí ele foi para o vendedor e falou, escuta, você tem aí um livro chamado Um Pé de Milho? E do autor Rubem Braga, e o funcionário da loja, claro que não reconheceu a figura do Rubem Braga, a figura dele, a foto dele não era assim conhecida. E o empregado da loja falou para ele, sim, pois não, e começou a andar rapidamente na direção onde estavam os livros técnicos, e o Rubem Braga atrás. E chegou lá nos livros técnicos, ele foi direto na seção chamada Agricultura. E lá, no meio de como plantar arroz e as dezenas de espécies de feijões e importância do chuchu, ele encontrou lá um pé de milho. Então, essa entrevista ele estava falando sobre a importância de dar nomes. E que o nome Um Pé de Milho foi um nome meio infeliz, porque as pessoas confundiam um livro literário com um livro de agricultura. Como vocês viram, essa crônica é pequenininha, mas tem muitas ideias interessantes, é bem humorada e é talvez a crônica mais famosa do Rubem Braga. Então eu deixo aí para vocês. Boa leitura!